Por que começar com uma estratégia conservadora? A maioria das pessoas pensa que enriquecer exige correr riscos gigantescos, fazer apostas ousadas ou seguir modismos financeiros. Mas o verdadeiro segredo da construção de patrimônio sólido e sustentável está em começar com uma base conservadora, bem estruturada e, principalmente, protegida contra perdas severas. A estratégia Ariely foi criada para isso: dar segurança, liquidez e rentabilidade para quem está construindo o próprio caminho rumo à liberdade financeira. Uma carteira conservadora não significa ganhar pouco, significa proteger o que você tem e fazer ele crescer com regularidade. A chave está no equilíbrio entre estabilidade e geração de renda passiva. A estratégia Ariely divide os investimentos da seguinte forma: 50% em renda fixa, que garante a base da carteira, 30% em fundos imobiliários FIIs, que oferecem distribuição mensal de rendimentos, e 20% em ações que pagam dividendos, com o potencial de valorização e aumento da renda passiva ao longo do tempo. A IA entra aqui com uma inteligência que monitora, ajusta e sugere melhorias constantes, com base no comportamento do mercado e dos ativos. Isso evita decisões por impulso ou baseadas em achismos. E ao usar IA para montar essa carteira, mesmo um investidor iniciante pode tomar decisões de alto nível, baseadas em dados, fundamentos e lógica. Essa primeira etapa é sobre plantar as raízes da sua riqueza com firmeza. Antes de pensar em multiplicar, a missão é preservar e estruturar. E isso é muito mais poderoso do que parece. Fala, meu povo! Aqui é o Nando Riqueza, e esse é o canal Algoritmo da Riqueza. Nosso propósito? Facilitar sua jornada financeira com inteligência artificial, sabedoria clássica e prática simples. Lembre-se, nada aqui é dica de investimento. É aprendizado para a vida, e investir com confiança. A base da estratégia Ariely: simples, segura e eficiente. Ao construir uma casa, ninguém começa pelo telhado. O mesmo vale para os investimentos. A base da estratégia RI está na simplicidade combinada com inteligência. São 3 pilares principais: renda fixa, FIs e ações de dividendos, em proporções específicas. Mas o segredo não está apenas na escolha dos ativos, e sim em como eles interagem entre si. A renda fixa representa a sua fundação. É ela quem garante que, mesmo em tempos turbulentos, sua carteira não vai desmoronar. Aqui entram os CDBs com liquidez diária, o Tesouro Selic e as LCIs com garantia do FGC. Esses ativos são como o colchão de segurança, que te protege da imprevisibilidade do mercado. Os FIs funcionam como sua fonte de renda mensal. Pagam rendimentos recorrentes, te dando fluxo de caixa, mesmo sem vender nada. E as ações de dividendos completam a tríade, oferecendo potencial de valorização e aumento constante de renda passiva. A IA atua nesse tripé como seu arquiteto silencioso. Ela identifica os ativos mais estáveis, calcula o impacto de cada decisão e projeta o crescimento ao longo dos meses. Essa simbiose entre estratégia e tecnologia é o que permite que qualquer pessoa com pouco ou muito dinheiro comece a investir com inteligência. Os 50% mais inteligentes da sua carteira. A renda fixa com estratégia. Renda fixa é o primeiro passo para quem quer segurança. Mas muita gente ainda pensa que ela é só dinheiro parado ou investimento de velho. E é aí que começa o erro. Quando bem utilizada, a renda fixa se torna a linha de defesa mais forte da sua carteira, o pilar que sustenta o crescimento sem expor seu dinheiro a riscos desnecessários. Na estratégia Ariely, os 50% destinados à renda fixa são escolhidos com base em critérios que vão além do rendimento bruto. Usamos a IA para comparar liquidez, garantia, histórico de pagamento e impacto fiscal. O foco é encontrar ativos que não só protejam o capital, mas que paguem juros acima da média com baixíssimo risco e boa liquidez. Imagine um CDB com liquidez diária rendendo 110% do CDI. Agora, adicione a isso uma IA que acompanha diariamente quais instituições estão oferecendo este retorno, compara automaticamente com o Tesouro Direto e indica as melhores oportunidades com risco controlado.
Isso é estratégia. É usar a renda fixa como ferramenta de crescimento, não apenas como proteção. E aqui está a mágica. Essa parte da carteira está sempre rendendo enquanto você dorme, trabalha ou curte sua família. Ao escolher os ativos certos, você garante que metade do seu dinheiro está sempre crescendo de forma previsível, segura e ajustada à inflação. A IA se torna seu braço direito, encontrando oportunidades que o investidor comum nem vê. Os 30% que pagam aluguel todo mês. A inteligência por trás dos FIIs. Fundos imobiliários são como pequenos imóveis que você aluga, só que sem as dores de cabeça de ser proprietário. Na estratégia ARI, eles compõem 30% da carteira com um objetivo muito claro: gerar fluxo de caixa constante. São os famosos aluguéis digitais, isentos de imposto de renda, caindo todo mês na sua conta. Mas não basta sair comprando qualquer FII que pague bem hoje. O segredo está na qualidade dos imóveis, na regularidade do pagamento e na saúde financeira do fundo. Usamos IA para analisar dezenas de indicadores: vacância, inadimplência, consistência dos rendimentos e até a localização dos imóveis. É como ter um corretor inteligente, 24 horas por dia, vasculhando o mercado por você. FIIs de papel também entram no jogo, com exposição a títulos que remuneram com base em inflação ou CDI. Eles complementam os de tijolo, oferecendo proteção adicional e rentabilidade elevada em ciclos de juros altos. A diversificação entre os tipos de FII ajuda a manter estabilidade, mesmo em períodos de crise. E o melhor, com pouco dinheiro você já pode comprar cotas. Isso democratiza o acesso a uma renda mensal estável, algo que antes só estava disponível para quem tinha imóveis físicos. Com a IA ao seu lado, fica fácil identificar os melhores fundos, montar uma carteira de FIIs equilibrada e, ao longo do tempo, aumentar sua renda passiva com consistência. Os 20% mais estratégicos, ações com dividendos para crescimento e renda. Dentro da estratégia ARI, os 20% dedicados a ações não têm o objetivo de grandes explosões de lucro, nem de entrar na montanha-russa da bolsa. Esses 20% têm função dupla: gerar renda passiva crescente e acumular valorização a longo prazo. E acredite, com os ativos certos, é possível transformar um pequeno aporte mensal numa máquina de dividendos, desde que a escolha seja feita com critério e inteligência. Aqui entram as ações de empresas sólidas que pagam dividendos de forma consistente, possuem lucros previsíveis e atuam em setores resilientes. São empresas que sobrevivem à crise, continuam lucrando e, o mais importante, distribuem parte desse lucro diretamente para você. Bancos, elétricas, saneamentos, seguradoras, esse é o tipo de ação que faz parte da carteira conservadora com visão de longo prazo. A IA se encarrega de vasculhar essas empresas, analisar indicadores como payout, dividend yield, crescimento dos lucros e estabilidade no pagamento. Ela compara ciclos econômicos, observa o comportamento histórico da empresa em crises e avalia o nível de endividamento. Assim, você recebe sugestões baseadas em dados e não em boatos de redes sociais. E o mais bonito disso tudo, os dividendos são reinvestidos automaticamente na própria carteira, fazendo os 20% crescerem ao longo dos anos e, com o tempo, superarem a rentabilidade de muitos investimentos mais arriscados. Essa é a força do reinvestimento aliado à consistência. É como plantar uma árvore, que em vez de dar frutos uma vez por ano, começa a frutificar todos os meses. Pausa rápida. Se você tá aqui, é porque esse conteúdo tá ajudando. Então retribui, se inscreve, curte, comenta o que mais tá curtindo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Isso é o combustível que faz o canal voar. E olha, na transcrição tem um presente, links para os meus materiais digitais e conteúdos exclusivos. É lá que você encontra o que pode multiplicar seu conhecimento. Não perde. O papel da inteligência artificial na construção da carteira ARI. Muita gente ainda pensa que inteligência artificial é coisa de filme de ficção, mas na vida real ela é uma ferramenta poderosa para decisões financeiras. Na estratégia ARI,
A IA assume o papel de consultora silenciosa que nunca dorme, nunca se distrai e trabalha só para você. Ela analisa dados, identifica oportunidades, alerta os riscos e sugere ajustes, sempre com base em critérios lógicos, não em emoção. Quando falamos em montar uma carteira conservadora com IA, falamos em usar algoritmos que filtram os melhores ativos de renda fixa com liquidez e segurança, que escolhem FIIs com base em histórico, vacância e estabilidade de rendimentos, que selecionam ações com os melhores indicadores de dividendos, baixa volatilidade e desempenho confiável em diferentes cenários econômicos. Além disso, a IA acompanha sua carteira ao longo do tempo. Se algum FI diminuir o pagamento, se um CDB vencer e não valer mais a pena, ou se uma ação apresentar queda nos fundamentos, ela avisa, e não apenas alerta, como também sugere alternativas com rentabilidade igual ou superior. Isso evita que seu dinheiro fique mal posicionado. Você pode pensar nela como um copiloto financeiro. A direção continua sendo sua, mas com ela ao lado, você toma decisões muito mais seguras, rápidas e embasadas. E o melhor, tudo isso pode ser feito com comandos simples, os famosos prompts, que transformam até um iniciante em um estrategista. Esse é o diferencial da carteira ARI, estratégia clássica com tecnologia de ponta. Montando sua primeira versão da carteira ARI. Agora que você entendeu os 3 pilares da estratégia ARI, renda fixa, FIs e ações de dividendos, é hora de colocar a mão na massa e montar sua carteira conservadora. O mais importante aqui é seguir o proporcional, não o total em dinheiro. O que significa que mesmo com apenas R$1.000, você já pode aplicar a lógica de 50% para renda fixa, 30% para FIs e 20% para ações. Comece definindo o valor que você vai investir. Divida esse valor respeitando os percentuais. Em seguida, escolha os ativos com base em critérios objetivos, liquidez e segurança na renda fixa, estabilidade nos FIs e bons indicadores de dividendos nas ações. A IA pode te ajudar sugerindo os ativos com melhor relação risco-retorno, mas a estrutura da carteira é sempre sua. Para exemplificar, com R$1.000, você poderia colocar R$500 em um CDB de liquidez diária com mais de 100% do CDI, R$300 em 2 FIs com bom histórico de rendimento e R$200 em ações de empresas pagadoras de dividendos. Simples, direto e eficiente. Esse é o ponto central da estratégia: clareza e consistência. Você não precisa esperar ter muito dinheiro para começar. O que você precisa é de um plano, de disciplina e da tecnologia certa ao seu lado. A IA vai acompanhar seus ativos, indicar se vale a pena trocar, rebalancear ou manter. Isso tira o peso das decisões do dia a dia e te permite focar no que realmente importa: fazer seu patrimônio crescer com inteligência e segurança. Como fazer o reinvestimento com eficiência? Montar a carteira é o primeiro passo, mas o grande segredo da multiplicação do patrimônio está no reinvestimento contínuo e estratégico dos rendimentos. Toda vez que você receber juros da renda fixa, dividendos das ações ou rendimentos dos FIs, você tem uma escolha: gastar ou reinvestir. Quem escolhe reinvestir está colocando dinheiro para trabalhar por ele, e isso é o que cria o efeito bola de neve da riqueza. Na estratégia ARI, o reinvestimento é feito respeitando as proporções originais da carteira. Por exemplo, se você recebeu R$100 em dividendos e rendimentos, reinveste R$50 em renda fixa, R$30 em FIs e R$20 em ações. Isso mantém um equilíbrio e acelera o crescimento. Ao longo do tempo, os valores reinvestidos se somam aos aportes mensais e o resultado é exponencial. A inteligência artificial facilita esse processo. Com um simples comando, você pode pedir à IA que identifique os ativos com melhores condições para aplicar o novo valor, sempre respeitando seu perfil. A IA pode até configurar alertas automáticos para quando o rendimento cair na conta, sugerindo os melhores destinos para o valor recebido. Essa prática, simples, repetida mês a mês, transforma R$1.000 em 10.000.
depois em 100 mil e assim por diante. O segredo não está em acertar o investimento do ano, mas sim em construir uma rotina inteligente de reinvestimento. E com a IA como aliada, essa rotina vira hábito, e hábito vira resultado. Os erros mais comuns na construção da carteira e como evitá-los. Ao montar uma carteira conservadora, muitos iniciantes cometem erros que poderiam ser evitados com informação simples e atenção aos detalhes. O mais comum é ignorar a proporção entre os ativos. Alguns colocam tudo na renda fixa com medo da bolsa, outros exageram nos FIs porque viram alguém dizer que pagam renda mensal garantida. Isso desequilibra a carteira, aumenta os riscos ou reduz o potencial de crescimento. A estratégia ARI existe justamente para evitar isso. Outro erro recorrente é comprar ativos por impulso, só porque estão em promoção. Às vezes uma FI ou uma ação cai bastante e o investidor corre para comprar, achando que está barato. Mas sem analisar os fundamentos, como vacância no caso dos FIs ou lucro líquido nas ações, você pode estar comprando um problema disfarçado de oportunidade. A IA é essencial aqui. Ela te mostra os números por trás da manchete. Há também quem invista sem considerar liquidez. Coloca tudo em produtos com vencimento longo ou baixa negociação e depois precisa do dinheiro. Aí vem o desespero, a venda na hora errada e o prejuízo. Por isso, a carteira ARI sempre preserva uma parte com liquidez diária. Não é só sobre ganhar, é também sobre não perder. E por fim, há o erro emocional. Mudar de estratégia toda semana, seguir modinha, vender na baixa por pânico ou comprar por euforia. A constância vence a pressa. E com a IA como conselheira, você tem apoio racional nas decisões, o que evita os erros do calor do momento. Lembre-se, o maior risco do investidor conservador não é perder tudo, é sair do plano antes da hora. A constância é o segredo dos ricos. Você já percebeu que as pessoas que constroem patrimônio de verdade seguem um padrão? Elas não fazem apostas malucas, nem têm um golpe de sorte. Elas repetem comportamentos inteligentes por muito tempo. É isso que a estratégia ARI propõe: montar uma carteira conservadora, reinvestir todo mês, ajustar quando necessário e continuar. A constância transforma pequenos aportes em grandes conquistas. É como ir à academia. Um dia de treino não muda seu corpo, mas meses de treino mudam sua vida. No mundo dos investimentos, aplicar R$100 por mês na proporção 50, 30, 20, com reinvestimento e acompanhamento por IA, é o equivalente a uma maratona financeira. Lenta no início, mas poderosa no final. E mais, com a IA te ajudando a monitorar, você não precisa ser um especialista. A IA vai te avisar quando um ativo estiver fora do padrão, te sugerir trocas estratégicas e até indicar oportunidades que outros não estão vendo. Mas ela só funciona se você continuar no plano. Não adianta usar tecnologia de ponta e abandonar o plano no terceiro mês. O algoritmo só faz mágica com o tempo. Por isso, o foco não é apenas investir certo, é manter a disciplina, revisar a carteira uma vez por mês, fazer pequenos ajustes e nunca parar. Quem começa com pouco e segue firme, chega lá. Quem tenta pular etapas acaba tropeçando. A riqueza não vem de um grande salto, mas de muitos passos pequenos e firmes. O futuro começa com um passo, o próximo nível da sua riqueza. A jornada da carteira conservadora foi muito mais do que aprender onde colocar o dinheiro. Foi sobre construir uma ponte entre o hoje e o amanhã. Cada escolha feita com base na estratégia ARI não é apenas uma decisão financeira, é um voto de confiança em si mesmo. E agora, com a estrutura montada, vem a parte mais poderosa: o próximo passo. Imagine o que acontece quando o que começou com um tesouro Selic e um fundo de galpões logísticos se transforma num verdadeiro fluxo de renda constante. Você não está mais correndo atrás do dinheiro. O dinheiro começa a trabalhar para você. Cada dia que passa, os juros compostos, os aluguéis recebidos e os dividendos acumulados vão te empurrando com suavidade na direção da liberdade financeira. E o mais bonito,
isso é só o começo. Você aprendeu a usar a inteligência artificial para filtrar os melhores ativos, encontrar os fundos mais sólidos, verificar indicadores com precisão e tomar decisões seguras com apenas alguns comandos. Isso por si só já te coloca à frente de milhões de brasileiros que ainda operam no escuro. Você tem um farol, e esse farol é o conhecimento aliado à tecnologia. Agora, o momento é de escalar, é de repetir o processo, aumentar os aportes, revisar os ativos com a IA a cada ciclo e expandir sua visão. Talvez daqui a um tempo entre um ETF americano que parte em dólar. Talvez um ETF brasileiro que faça galpões logísticos. Talvez uma empresa de energia renovável com lucros consistentes. Você está abrindo portas. Mas o mais importante, você virou a chave. Essa virada não é visível no extrato bancário imediatamente, mas ela aparece em algo muito mais valioso, na sua mentalidade. Você parou de correr atrás do próximo emprego, da próxima promoção, do próximo empréstimo. Você agora corre atrás de patrimônio, de liberdade, de tempo, de vida. E a IA está aí, pronta para ser sua parceira. Atualize sua carteira, analise relatórios, acompanhe os rendimentos com os olhos de um investidor experiente, mesmo que você ainda esteja no começo. Isso não é o fim da jornada, é o início do seu legado. O futuro da sua riqueza é como uma escada, e você já subiu os primeiros degraus com firmeza. Agora é só continuar com propósito, com inteligência e com consistência. 5 prompts avançados de aplicação com IA Estratégia ARI. Prompt 1. Mapeamento da carteira conservadora com rebalanceamento inteligente. Sou um investidor conservador seguindo a estratégia ARI. 50% renda fixa, 30% FIIs e 20% em ações de dividendos. Analise minha carteira atual. Insira seus ativos, gere um diagnóstico com base no cenário econômico atual, a taxa Selic e os riscos de concentração. Sugira um rebalanceamento detalhado, mantendo o perfil conservador, com foco em segurança, liquidez e geração de renda passiva. Informe também quais ativos merecem atenção ou substituição. Prompt 2. Radar automatizado de oportunidades para FIIs com alta qualidade. Atue como um analista de fundos imobiliários para um investidor conservador. Liste os 5 FIIs mais indicados atualmente para estabilidade e pagamento recorrente de dividendos. Priorize FIIs com vacância baixa, contratos atípicos, setores resilientes como logística, hospitais e varejo essencial e bom histórico de distribuição. Apresente setor, yield atual, PVP, riscos associados e por que estão alinhados à estratégia ARI. Prompt 3. Diagnóstico de ações de dividendos para longo prazo. Considere que meu foco é uma carteira conservadora, com 20% voltado para ações que pagam bons dividendos. Liste 5 empresas sólidas e resilientes da Bolsa Brasileira, com histórico de pagamento consistente de dividendos, baixa volatilidade e bom desempenho mesmo em cenários adversos. Avalie setor, dividend yield atual, payout médio, endividamento e vantagens competitivas. Prompt 4. Simulador de juros compostos com crescimento real da renda passiva. Simule o crescimento da minha renda passiva mensal ao longo de 10 anos, seguindo a estratégia ARI. Considere um aporte mensal de RR valor, dividend yield médio de 0,8% ao mês para FIIs e ações e rendimento líquido de 0,9% ao mês para renda fixa. Mostre em forma de tabela mês a mês quanto receberei em renda passiva e quando atingirei R$1.000 por mês e R$3.000 por mês. Adicione um gráfico, se possível. Prompt 5. Roteiro semanal de acompanhamento inteligente da carteira. Crie uma rotina semanal para um investidor conservador que usa IA para acompanhar sua carteira baseada na estratégia ARI. A rotina deve incluir análise de FIIs, vacância, rendimentos e gestão, revisão de títulos de renda fixa, vencimentos e taxas,
monitoramento de ações, dividendos anunciados e eventos relevantes, uso de IA para alertas e tomada de decisão. Surgiram ferramentas ou modelos que podem ser integrados com IA para automatizar essa análise. Oi. Você está comigo, Nando Riqueza. Você aprende do zero a controlar seu dinheiro, montar sua reserva, investir com inteligência e até usar inteligência artificial para fazer seu bolso sorrir. Tudo no passo a passo, com linguagem simples e prática. Mas aqui nada é dica de investimento. Aqui a riqueza é lógica, e a lógica começa com você.